Olá a todos, muito bem-vindos à Tribo Astral. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Karina Coelho e sou astróloga. Hoje, como em cada início de cada mês, vamos analisar os trânsitos astrológicos e perceber que tipo de energia vamos ter ao longo do mês de novembro, bem como de que forma ela se pode manifestar. Esta informação, eu considero que é de grande utilidade, não apenas porque nos permite prever e aproveitar a energia de forma mais produtiva e favorável, não é, nas nossas vidas, mas também porque constitui um excelente exercício de observação da sincronicidade entre o que acontece nos céus e o que se manifesta, aqui na Terra. E, obviamente, aqui estou-me a referir tanto aos eventos de ordem mundana como às experiências pessoais que todos nós, vivemos, seja a nível, não é, individual, mas depois também a nível coletivo. Então, eu diria que o primeiro trânsito do mês que me parece relevante é a quadratura de Vênus a 25 graus de Balança, a Júpiter que está em Caranguejo. Isto vai acontecer amanhã, dia 2 de novembro. Um, Este é um aspecto entre dois planetas benéficos, não é, que tecnicamente estão muito bem, não é, colocados, porque Vênus está em domicílio e Júpiter está exaltado. Ou seja, ambos planetas estão fortes, não é? Com capacidade de expressar a sua natureza de forma mais refinada, mais pura, e até mais eficaz. No entanto, muitos poderão pensar, então, mas se é uma quadratura, claro, porque é verdade que a quadratura é um aspecto que fala de tensão e de desafio, mas também é um aspecto de dinamismo e de ação. Então, e neste caso, tendo um contacto entre, portanto, uma quadratura entre dois benéficos com dignidade, esta tensão tende a traduzir-se em movimento produtivo, não é? Mais do que em conflito. E é fundamental, por isso, conhecer, e faz toda a diferença, conhecer as qualidades dos planetas, não é? Porque isso traz um nível de precisão e de profundidade à interpretação. Então, quando dois planetas benéficos formam uma quadratura, especialmente em signos cardinais, como é este caso, portanto, estamos a falar de Balança e de Caranguejo, temos aqui um impulso para agir em busca de harmonia e de crescimento, não é? Mas sempre através de algum esforço e conciliação, não é? Que é o que nos fala também aqui o aspecto da quadratura. Então, nós podemos sentir neste trânsito aqui um desejo de expandir os prazeres, os afetos ou os recursos, não é? Porque também é disto que se trata, mas com necessidade de estabelecer equilíbrio entre aquilo que é agradável e o que é sensato. Hum, Pode efetivamente haver aqui um excesso de generosidade ou de idealismo, não é? Especialmente em temas de relações, ou também em temas relacionados com a parte económica, com a parte financeira. E por isso, se estivermos a falar em desafio, eu diria que o desafio é encontrar aqui a medida certa, não é? Sem deixar de aproveitar as oportunidades que surgem. Portanto, de um modo geral, eu diria que é um aspecto que vai favorecer encontros, alianças, gestos também de confiança, mas pede ao mesmo tempo que não exageremos, não é? Que esta atitude expansiva de Júpiter, que não exageremos nas nossas expectativas. Ahm, Portanto, amanhã vai ser um dia, não é? Convida à abertura e à partilha, desde que saibamos, obviamente, respeitar os nossos limites e também os limites dos outros. E passando ao dia 4 de novembro, dia em que Marte abandona Escorpião, que é o seu signo de domicílio, não é? A segunda transição, juntamente com Carneiro, e vai ingressar em Sagitário. Quando Marte passa para Sagitário, sua energia muda. hum, de intensidade, não é? Contida e estratégica para uma expressão muito mais expansiva, mais direta, mais entusiasta. Em Sagitário, Marte age muito movido pelas convicções que tem, pela sua fé, pelo seu desejo de liberdade, canalizando o impulso, não é? A sua ação para a busca de sentido, para a exploração e também para a afirmação dos seus ideais. Contudo, este posicionamento também pode trazer aqui, ou melhor dizendo, pode acentuar a impulsividade, não é? Sagitário é um signo de fogo, pode trazer também excesso de confiança e uma certa tendência à dispersão.
sem dúvida, há aqui muita coragem, espírito aventureiro, mas é importante manter o foco e o discernimento, não é? Para que a energia não se dissipe em vários sentidos ou várias direções. E logo após esta entrada, Marte vai fazer um trígono a Netuno em Peixes, que se encontra retrógrado no grau 29. Recordo que o grau 29 é um grau anerético, portanto é um grau crítico associado a momentos de transição e de culminação, não é? Porque é o grau que finaliza, não é? O signo. Tecnicamente, temos aqui dois fatores que se cruzam, não é? Quando fazemos a interpretação deste trânsito. Por um lado, temos Marte enquanto planeta maléfico que representa a ação, o impulso e a vontade de conquista. Por outro, temos Neptuno, que fala de dissolução, de permeabilidade, confusão, de pouca clareza, não é? E isto faz com que os limites sejam mais difusos, sobretudo quando estamos a falar de um planeta ainda mais que está retrógrado e num grau de finalização como é o grau anerético, este grau 29. E a interação entre ambos, portanto, embora num trígono, ou principalmente também por ser um trígono, é porque isto porquê? Porque num trígono é um aspecto facilitador, não é? Portanto, traz oportunidade de facilidade e de fluidez nos temas, não é? De ambos os signos. Ahm, Pode efetivamente não ser produtiva, não é? Pelo contrário, pode gerar até aqui alguma falta de clareza, desorientação ou até dispersão de energia. Quando o impulso de Marte encontra e se enfrenta ao campo nebuloso de Neptuno, a ação vai perder direção, vai perder eficácia. E aquilo que era entusiasmo pode transformar-se em fadiga ou desorganização, inclusivamente até em vulnerabilidade física. Hum, Tradicionalmente, este tipo de contacto tende também a favorecer a propagação de elementos que não são claros, elementos difusos ou que não são visíveis. Hum, por exemplo, como vírus, como elementos que tenham, por exemplo, estejam relacionados com a água, hum, muitas vezes os estados emocionais também podem ser aqui contagiosos com este aspecto. Eu agora até estava aqui a lembrar-me que durante a pandemia do Covid, sempre que havia contacto entre estes dois planetas, entre Marte e Neptuno, eh, o aumento de contágios disparava, portanto, havia sempre picos. Portanto, durante estes dias temos de ter aqui algum cuidado para, para não nos expormos a determinadas situações, por exemplo, de contágio ou de risco, não é? Estamos no outono, portanto, começam as constipações, as gripes, muita gente também tem alergias, portanto, este aspecto pode favorecer este tipo de situações, ok? Por outro lado, assim que Marte forma este trígono, hum, ele também ativa uma oposição a Urano, em Gêmeos. E também faz um sextil a Plutão que está em Aquário. Isto também traz aqui um campo energético que é tenso, que é elétrico e também volátil, não é? E que se pode manifestar através de reações súbitas, impulsos inesperados ou mudanças abruptas, não é? Isto tanto no plano coletivo como a nível individual. Portanto, por estes dias, portanto, tenham atenção, contenção, foco, resguardem-se mais. E é uma fase que, sem dúvida, que agir com propósito, com visão, vai fazer toda a diferença, entre o que é o entusiasmo produtivo e o ímpeto, inconsequente. Ok? Vamos avançar para o dia 5 de novembro, porque às 13 horas e 19 minutos de Lisboa, vamos ter uma lua cheia a 13 graus de Touro. Esta lunação coincide com a oposição exata de Marte a Urano, é de que acabo de falar. Um, Como esta lua cheia ocorre em Touro, o seu dispositor é Vênus, que se encontra em Balança, portanto, o seu signo de domicílio, e isto é um fator muito positivo, não é? Porque Vênus está dignificada, o que traz equilíbrio, harmonia e alguma proteção, não é? Sobre
os acontecimentos que possam culminar ou emergir neste período. Contudo, o cenário é bastante dinâmico, não é? Ou mais dinâmico do que parece à primeira vista, não é? Já que temos então em simultâneo a acontecer durante esta lunação a oposição de Marte a Urano e o sextil de Marte a Plutão. E convém lembrar que Urano está em Gêmeos, não é? Signo de ar associado à comunicação, às redes, aos transportes, às deslocações, portanto. E Urano a estar também neste signo. Urano, si, pela sua natureza, fala sempre de imprevistos, de rupturas, de mudanças súbitas, e também, de certa forma, de libertação, de tensão acumulada, não é? Portanto, eu falo aqui de uma oposição, e quando se liga, portanto, quando houver este contacto de Marte a Urano para a oposição, não é? Que é um aspecto naturalmente tenso e ativo, pode a tensão traduzir-se em acidentes, em impulsos repentinos, falhas técnicas ou comportamentos que não são, que são comportamentos que são irrefletidos, não é? Que não, pronto. Só depois de agirmos é que pensamos sobre eles. Portanto, cuidado com isto. No entanto, portanto, assim, nesta lua cheia é prudente e pedir-vos alguma cautela com as deslocações, com a condução, com tudo o que tem a ver com a comunicação, com o uso da tecnologia, não é? Porque instabilidades ou contratempos inesperados podem surgir. E podem também, não é, manifestar-se estas reações impulsivas ou excessivas, não é, tanto a nível individual como coletivo, especialmente se houver situações de stress ou frustração, não é, que esteja acumulada. No entanto, não é, como o facto de Vênus a ser o dispositor desta lunação e estar forte em balança, é um elemento altamente protetor e que suaviza de alguma forma tudo isto que eu acabei de falar. Não é? Porque aqui Vênus em domicílio, o que é que favorece as respostas diplomáticas, as reconciliações, ehm, o equilíbrio emocional também, não é? Mesmo quando o contexto está assim mais agitado. É sem dúvida uma energia que ajuda a recuperar a harmonia, não é? E a suavizar de alguma forma os impactos, não é? Tanto nos relacionamentos como em situações mais tensas do cotidiano. Portanto, de forma simbólica, esta lua cheia fala aqui de alguma forma de equilíbrio, não é? Entre a estabilidade e a mudança, não é? Porque Touro procura a segurança e a continuidade, e Urano e Marte estimulam e incitam ao movimento e à libertação e à ação. E que o desafio, obviamente, está em encontrar aqui o ponto intermédio, não é? Onde é possível adaptar-se sem romper, mudar sem perder a estrutura e agir, não é? Sem reagir por impulso. Portanto, em resumo, estes dias pedem alguma calma, presença e também, obviamente, flexibilidade. E se algo inesperado acontecer, lembrem-se que a energia venusiana está disponível, não é, para trazer aqui alguma serenidade e entendimento. Ok? Portanto, a resposta, eu diria, mais sábia a esta lua cheia é sem dúvida agir com consciência e não com reatividade, não é? Transformando aqui a atenção, em clareza, e a mudança, no fundo, em oportunidade de crescimento. E avançamos para o dia 6 de novembro. Continuamos com Vênus, a falar de Vênus. Vênus neste dia ingressa em Escorpião, signo onde se encontra em exílio, portanto, ou seja, numa posição que não expressa a sua natureza de forma plena. Uh, Vênus aqui não está confortável, mas trata-se aqui de uma mudança muito radical da energia, pois Vênus deixa o signo de balança onde está em domicílio, está bem, onde consegue promover a harmonia, portanto, tudo o que são os valores de Vênus, portanto, a harmonia, a diplomacia, o equilíbrio, não é? Eh, e abandona este território para entrar num território que é intenso, denso, emocionalmente profundo e por vezes até extremo. Então, em Escorpião, Vênus, portanto, tende a
a manifestar-se de forma muito intensa, muito apaixonada, muito possível, muito exigente, e então, durante este trânsito, as relações podem ganhar aqui alguma profundidade, mas também se podem tornar mais vulneráveis, não é? Aos ciúmes, à desconfiança, às tentativas de controle, portanto, muito cuidado com isso. Esta é uma Vênus que deseja fusão e entrega total, mas que se não sente reciprocidade, pode agir de forma reativa, impositiva, manipuladora, ok? E depois há aqui outra questão também, é que Vênus, ao entrar em Escorpião, portanto, está a caminhar em direção ao Sol e vai se aproximando de um estado de combustão, que é um aspecto que simbolicamente, segundo a tradição, indica a perda de clareza, visibilidade ou força. Então, isso significa que a energia venusiana tende a estar fragilizada ou temporariamente também ofuscada, não é? O que pode-se traduzir aqui e reforçar ainda uma maior sensibilidade emocional, dificuldades na comunicação afetiva, ou também reações, por exemplo, intensas em temas, não é? Ligados, portanto, a Vênus, não é? Ligados ao amor, às relações, aos valores, à autoestima, por exemplo. E outra coisa, como Vênus representa o princípio feminino, não é? Representa a mulher, tanto isto no plano individual como coletivo, hum, este trânsito pode coincidir também com momentos em que questões relacionadas com as mulheres, não é? Com o seu papel social ou o equilíbrio entre hum, as forças femininas e masculinas podem ganhar aqui algum destaque. Portanto, eu diria que é um período em que seguramente podem se acentuar as discussões ou acontecimentos que expõem as situações de abuso de poder, desigualdade ou controle sobre o feminino, não é? São temas que correspondem à natureza de Escorpião. E a título de exemplo mundano, nós podemos pensar em debates ou notícias que tragam à luz situações de opressão, invisibilidade ou restrição das mulheres, como por exemplo a recente lei em Portugal, não é, que proíbe o uso da burca, não é? Porque independentemente das posições políticas ou religiosas, este é um tema que ressoa com a simbologia de Vênus em Escorpião, porque é uma Vênus que ao ser ocultada, não é? Representa simbolicamente o apagamento da identidade feminina, não é? E a necessidade de reafirmar o direito da mulher existir, de se expressar e de ser vista. Portanto, eu diria que durante este trânsito é muito importante observar com consciência os padrões de poder nas relações, tanto pessoais, ehm, como coletivas, porque sem dúvida que podem surgir emoções intensas ou temas que pedem transformação. E essa é precisamente a lição de Vênus em Escorpião, não é? É atravessar, no fundo, a sombra para regenerar o vínculo, seja connosco próprios ou também com os outros. E avançamos para o dia 8 de novembro, dia em que Urano regressa pela última vez eh, ao signo de Touro. Neste momento, Urano está retrógrado, não é? A caminhar, portanto, para trás no zodíaco e entra em Touro para fechar o ciclo de 7 anos, que começou quando ingressou neste signo em 2018. Portanto, esta última passagem marca aqui um período de conclusão, não é? De balanço, e também diria de integração, não é? Das mudanças que o Urano trouxe desde então. E recordar-vos que Urano em Touro fala-nos de transformações profundas nos temas relacionados com o quê? Com o dinheiro, com a economia, com os valores, com os recursos, com a segurança material, também com a agricultura, a alimentação, portanto, tudo o que está aqui na esfera, tudo isto está na esfera simbólica de Touro. A nível coletivo, é muito provável que vejamos eventos ou desenvolvimentos económicos que, no fundo, que fechem processos iniciados, já iniciaram há algum tempo, ou novas viragens em políticas e sistemas financeiros, talvez aqui também um impacto direto na forma como produzimos e gerimos os recursos. Portanto, podem também intensificar-se temas ligados à sustentabilidade, ao meio ambiente, à relação com a terra, não é? Porque touro é o signo do corpo, não é? E da matéria. A nível pessoal, eu recomendo que olhem para o vosso mapa natal e vejam em que casa tem o signo de
Touro, não é? Porque esta área de vida foi muito provavelmente revolucionada nos últimos 7 anos e aquilo que ainda estava em aberto poderá finalmente encerrar-se ou estabilizar-se. Isto tudo até fevereiro de 2026, que é quando o Urano deixará de Touro definitivamente, só para depois voltar daqui a 84 anos. E, portanto, a maioria de nós já cá não estará, não é? Porque a maioria das pessoas vive este trânsito, não é? Eh, eh, uma vez na vida, não é? Porque neste caso estamos a falar deste trânsito em Touro, porque recordo que Touro demora 84 anos a dar a volta portanto, a todo o círculo zodiacal, ok? No meu caso pessoal, por exemplo, eu tenho Touro na casa 9. E quando o Urano, desculpem, tocou a cúspide dessa casa no final do ano de 2019, sim, eu decidi repentinamente, nessa altura, um dia assim que acordei e decidi, vou estudar astrologia de forma profissional. Isto foi realmente uma decisão totalmente inesperada, não é? Típica de Urano. Aliás, inclusive eu já contei aqui no canal sobre esta história, porque isto foi na forma como eu entro, ehm, ou como a astrologia entra na minha vida, mas de forma mais ordenada e mais profissional. E eu, em janeiro de 2020, comecei a estudar astrologia e nunca mais parei até ao dia de hoje. Portanto, e é para continuar. Reparem que a Casa 9 rege, entre outros temas, os estudos superiores, os estudos longos, o estrangeiro, a filosofia, a fé, sei lá, a busca de sentido, hum, e muitas outras coisas, mas pronto, mas para aqui, para o meu caso em concreto, vejam como a astrologia é precisa, porque foi no estrangeiro, não é? Que decidi, quando eu vivi no estrangeiro, já vivi no estrangeiro, quando decidi dedicar-me seriamente a esta linguagem simbólica e sagrada, não é? Que acabou por transformar a minha filosofia de vida. Tanto é assim, não é? Que eu hoje já trabalho profissionalmente com astrologia, ensino e partilho conhecimentos. Isto são tudo temas de casa 9. E esta revolução representou, sem dúvida, um antes e um depois na minha vida. E sou hoje uma pessoa com objetivos de vida completamente diferentes, mas muito mais alinhada, e serena interiormente. Por isso, convido-vos a fazer o mesmo exercício. Vejam onde têm em Touro, no vosso mapa. Esta área foi e ainda será até 2026 um campo de revolução, de libertação, de mudança, não é? Porque o Urano traz sempre o inesperado, mas também a oportunidade de despertar e reinventar-nos. E como eu costumo dizer, quando compreendemos os movimentos, o movimento dos céus, compreendemos também o movimento da nossa própria vida. Portanto, há aí outra coisa, também que para quem não domina bem os temas que cada casa representa, podem consultar aqui no canal as aulas 9, 10 e 11 da série Aprenda Astrologia, que estão disponíveis na playlist aqui da Tribo Astral, ok? E avançamos para o dia 9 de novembro, data em que Mercúrio inicia o seu movimento retrógrado a 6 graus e 51 minutos de Sagitário. Durante este período, vai recuar até aos 20 graus de Escorpião, movimento que dura até 29 de novembro, a altura em que retoma o movimento direto. Contudo, como costumo referir, o período de sombra é igualmente importante. Este período corresponde aqui à fase em que Mercúrio volta a percorrer, não é? Já direto os graus por onde esteve retrógrado, até regressar ao ponto onde tudo começou, não é? Portanto, neste caso, os 6 graus e 51 minutos de Sagitário. Por isso, o período de sombra só termina no dia 17 de dezembro, a altura em que a energia mercuriana recupera totalmente a sua fluidez e clareza. Sabemos que quando o Mercúrio está retrógrado é recomendável ter uma maior atenção na comunicação, nos contratos, nas viagens e na tecnologia. Podem ocorrer mal-entendidos, atrasos, lapsos, esquecimento de detalhes, ou falhas em sistemas de informação, por exemplo. Obviamente nada disto é dramático, mas são aquelas pequenas coisas, como eu costumo dizer, não matam, mas moem. E portanto nunca está demais ter isto presente para estarmos mais atentos. Um, este ciclo em particular tem uma característica especial, não é? Porque começa em Sagitário e vai terminar em Escorpião.
Isso simboliza também aqui um processo, não é, que pede revisão de crenças, da visão do mundo e da forma como comunicamos as nossas ideias, não é? Portanto, Sagitário, para uma investigação mais profunda e transformadora da verdade, eh, mais interna, não é? Portanto, que é Escorpião. Portanto, é um período excelente para rever convicções, reformular planos de estudo e avaliar estratégias de comunicação e, sobretudo, para silenciar o ruído mental. E, no fundo, ouvir o que está nas entrelinhas, ok? Portanto, em termos práticos, é importante evitar decisões precipitadas, reler contratos e mensagens antes de enviar, seja pelo e-mail, seja por telemóvel, verificar sempre horários e deslocações, ter cópias, por exemplo, de segurança, também de dados importantes. Portanto, tudo isto são cuidados que devemos ter. Portanto, isto é sem dúvida também, e é importante também dizer isto, um período propício também portanto, a reencontros e a revisões, né? Especialmente os temas que ficaram pendentes aí nos últimos meses. Eu quero também relembrar que quem tem um Mercúrio forte no seu mapa natal, ou seja, quem tem um ascendente, ou o Sol em Gêmeos, ou em Virgem, ou para quem tem Mercúrio, ou para quem Mercúrio, desculpem, é o planeta regente, por exemplo, por perfecções ou pela revolução solar, tende a sentir aqui mais intensamente os efeitos desta retrogradação. Por isso, não é apenas um período que pode haver atraso ou confusões, mas também vejamos isto também como um período em que temos aqui uma oportunidade de refletir, de reorganizar-nos e reajustar-nos. Ok? Portanto, vamos avançando. E só dizer-vos que estou aqui a olhar para. Não, não, aqui sobre isto acho que não tenho mais nada aqui para dizer. Avançamos já para o dia 11 de novembro, dia em que Júpiter inicia o seu movimento retrógrado, também, a 25 graus e 9 minutos de Caranguejo, e vai permanecer até o dia 11 de março de 2026. Como nós sabemos, e como já falei aqui também hoje, Júpiter representa a expansão, a fé, portanto, o crescimento, a prosperidade. E quando entra em movimento retrógrado, esta energia volta-se para dentro. Então torna-se mais reflexiva, mais lenta, não é, na sua manifestação externa. E, portanto, como qualquer planeta retrógrado, tal como falava de Mercúrio, são tempos de revisão e de reajuste, ok? Mais do que tempos de avançar. Em Caranguejo, que onde está Júpiter, portanto, ele está exaltado, portanto, ele vai é um signo onde Júpiter expressa-se normalmente de forma muito fértil, muito protetora e muito nutritiva. eh, Fala-nos, não é, sempre de crescimento emocional, familiar e material, também de proteção, de segurança, mas atenção que nesta fase retrógrada essa expansão, não é, como eu há pouco estava a dizer, é mais virada para dentro, não é? E, portanto, pode traduzir-se aqui em processos de reorganização emocional, familiar, doméstica, não é? Portanto, que vão pedir alguma paciência e amadurecimento. A nível pessoal, este trânsito pede que reavaliemos as nossas bases emocionais e familiares, não é? Pensarmos o que é que realmente nos faz sentir-se seguros. Também é um bom tempo para rever as crenças que nós herdamos da nossa família, o que é que precisamos reavaliar, o que é que precisamos transformar. Também pode ser um tempo a refletir sobre a relação que nós temos com a nossa casa, com o nosso lar, com o nosso passado, não é? Porque caranguejo tem muito a ver com o passado, com as memórias, e portanto também pode ser uma boa oportunidade durante este período curar padrões familiares antigos e que estão muito presentes na nossa vida. E também uma informação muito importante, principalmente para quem está a pensar em engravidar, é verdade que Júpiter em Caranguejo é um trânsito muito fértil, ahm, e auspicioso, mas a retrogradação pode indicar aqui um processo mais lento, não é? Com a necessidade, como eu disse há pouco, de ajustes, pode haver aqui a necessidade de um acompanhamento mais atento. Portanto, não significa, obviamente, uma impossibilidade, mas sim um tempo de preparação, revisão ou de espera para que o novo ciclo venha de forma mais sustentada, não é? E mais alinhada. Também é interessante
saber que, como caranguejo, também rege temas que estão relacionados com a habitação, com os recursos ligados, portanto, à Terra, e Júpiter aqui retrógrado pode trazer reajustes também no mercado imobiliário, oscilações de preços e até, quem sabe, uma descida temporária dos valores das casas ou dos arrendamentos, não é? Especialmente em contextos de revisão económica ou política. E a nível de financeiro, e pensando mais aqui na questão de caranguejo, a nível de família, também pode ser um período aqui de reorganização de, obviamente, de orçamentos familiares e principalmente revisão de investimentos mais de longo prazo, não é? E se calhar aqui uma redefinição de prioridades, ok? Portanto, não é um bom momento, era aqui que eu queria chegar, se calhar para grandes aquisições, mas sim mais para planear com prudência. E avançamos. No dia 12 de novembro, Mercúrio forma uma conjunção exata com Marte, a 6 graus e 4 minutos de Sagitário. Portanto, este é um trânsito rápido, mas muito intenso. E pede atenção redobrada à forma como comunicamos. Como Mercúrio, que é o planeta da palavra, do raciocínio e da troca de ideias, se vai unir a Marte, que é o planeta da ação, não é? Do impulso, da afirmação. Aqui as palavras ganham força, ganham velocidade e poder de impacto, não é? Um, também maior potencial de conflito. Portanto, em Sagitário, o signo de fogo, não é? E das convicções, esta energia tende a manifestar-se através de discursos intensos, apaixonados, né? Opiniões muito sólidas e firmes e um desejo de ter razão a todo o custo, ok? Portanto, cuidado com a impulsividade verbal, principalmente, não é com aquelas respostas ríspidas, com a tendência de discutir ou querer ah, ah, impor ideias, não é? Visto que esta conjunção entre Mercúrio e Marte em Sagitário pode estimular e vai estimular certamente debates muito, muito acalorados, e muitas críticas e, óbvio, e também palavras e decisões eventualmente precipitadas, ok? Um, Portanto, atenção também a isto. Portanto, só para terminar aqui relativamente a este ponto, pensar. Acho que basta pensar 2 vezes antes de falar, ou pelo menos escolher aqui com sabedoria onde e como queremos usar as nossas palavras, ok? E avançamos para o dia 17 de novembro. O Sol, a partir dos 25 graus de Escorpião, vai formar um belíssimo trígono de água com Júpiter em Caranguejo e Saturno em Peixes. Isto é um aspecto de grande harmonia emocional e profundidade interior que favorece muito a estabilidade, a regeneração e a clareza de propósito, não é? Após semanas de, não é? De maior intensidade energética. Os signos da água, portanto, Escorpião, Caranguejo e Peixe, conectam-nos com o mundo das emoções, como sabem, da intuição e da memória e do inconsciente, e quando se unem num grande trígono, hum, criam aqui um fluxo natural de compreensão, de empatia, de integração emocional, onde o sentir e o agir, sem dúvida, que podem caminhar juntos. Neste caso, o Sol em Escorpião, o que é que vai iluminar? A necessidade de transformação, de descoberta da verdade e de uma procura de purificação, eu diria, a nível interno. Júpiter em Caranguejo, ainda está, portanto, está retrógrado, não é? Portanto, vai ampliar eventualmente essa energia através da fé ou da compaixão, não é? E do crescimento afetivo, não é? Ajudando-nos, de certa forma, a reencontrar a segurança nos vínculos, não é? E no cuidado ao outro. E Saturno em Peixes, o que é que aporta aqui? Uma disciplina espiritual, maturidade emocional, talvez, aqui o sentido de dever, permitindo aqui de alguma forma dar uma forma prática à inspiração e às intenções, no fundo da alma e do coração. Portanto, eu diria que pode ser um trânsito muito restaurador, não é? Que combina aqui a coragem transformadora de Escorpião, à sabedoria protetora de Caranguejo e à sensibilidade estruturada, não é? Por Saturno de Peixes. Portanto, pode ser um momento bom para curar feridas antigas, reconciliar-se com questões do passado, reconstruir laços de confiança, e nomeadamente,
agir de forma coerente com aquilo que nós sentimos verdadeiramente. E avançamos para o dia 19 de novembro. Mercúrio, no seu movimento retrógrado, vai regressar a Escorpião e logo de seguida, assim que ingressa em Escorpião, vai formar uma oposição a Urano, é que se encontra a 29 graus de Touro e vai fazer também um trígono a Neptuno em Peixe. Portanto, isto é um dia com uma energia mental muito intensa, imprevisível e emocionalmente carregada, não é? Em que a mente tende a mergulhar nas profundezas escorpianas, mas ao mesmo tempo é agitada, não é? Pelos impulsos uranianos e inspirada também pela sensibilidade de Neptuno. Portanto, quando Mercúrio retrógrado entra em Escorpião, o pensamento também se vai tornar mais introspectivo, penetrante e analítico. Portanto, este trânsito, o que é que nos leva? Leva-nos a investigar, a questionar, a descobrir o que está oculto, a procurar a verdade, não é? Além das aparências. Portanto, eu diria que é um período ideal para rever conversas, documentos ou situações que ficaram por esclarecer, mas também um tempo em que as palavras podem tocar zonas sensíveis, não é? Porque escorpião, lembrem-se que fala de verdade emocional e das feridas que não são visíveis à superfície. Eh, a oposição a Urano, a partir do grau 29, não é? Que é um grau anarético, que é o símbolo de encerramento e viragem, não é? Traz aqui uma energia imprevisível. Podem surgir notícias súbitas, revelações inesperadas ou mudanças de planos que podem quebrar ou desestabilizar padrões de pensamento. Eu diria que é um aspecto de insight súbito e de libertação mental, mas também pode gerar aqui alguma tensão, impulsividade e comunicação abrupta. Convém, portanto, muito cuidado com decisões precipitadas ou palavras ditas no calor do momento, não é? Sobretudo quando estamos a falar de temas delicados. Ao mesmo tempo, o Mercúrio, portanto, como eu vos disse, vai formar um trígono harmonioso a Neptuno em Peixes, que vai, de certa forma, ou pelo menos quero acreditar, como um suavizador aqui energético deste cenário aqui mais caloroso e mais intenso. Neptuno também traz inspiração, ou pode trazer inspiração, empatia, sensibilidade, e pode aqui ajudar, de certa forma, a transformar a rigidez mental aqui em alguma compreensão, não é? Mais emocional e mais intuitiva. Portanto, eu diria que este trígono pode favorecer a escuta profunda, a comunicação, ah, e a percepção, não é? Simbólica, e portanto isto é muito bom, por exemplo, a quem trabalha com arte, com psicologia, com espiritualidade, ok? Portanto, vamos ter aqui um dia com uma dupla natureza, por um lado o Urano, não é, que vai agitar e despertar, empurrando para situações inesperadas, e por outro lado temos aqui Neptuno que pode ajudar a acalmar e dissolver, permitindo acolher de alguma forma as revelações com alguma empatia e sensibilidade. Portanto, em termos práticos, é muito importante fazer pausas e pensar antes de agir ou de reagir, evitar confrontos verbais ou permitir eh, eh, um, sermos impulsivos nas nossas decisões. Pode ser um dia de revelações, não é? Como eu falei, de percepções subtis, em que algo seguramente que estava oculto pode finalmente vir à luz e se soubermos escutar e se estivermos disponíveis para escutar, esta relação até pode ser muito, muito libertadora. E logo a seguir, no dia 20 de novembro, às 6h46, às 6 horas e 46 minutos da manhã, hora de Lisboa, vamos ter a lua nova, a 27 graus de Escorpião, que é o momento que marca o início, não é, de um novo ciclo lunar, não é? E vai ser, ou pelo menos parece prometer ser profundamente intenso e transformador. E porquê? Porque esta lunação é regida, ou seja, em Escorpião por Marte, não é? Que se encontra em Sagitário, vem acompanada de forte stellium em Escorpião. O Sol e a Lua em conjunção, não é? Em Escorpião, temos Mercúrio também retrógrado em conjunção com o Sol, e neste caso vai estar exatamente no coração do Sol, portanto, o chamado Casimi, e todos estes corpos celestes vão estar em oposição a Urano, em Touro. Portanto, estamos perante uma lua nova muito tensa, muito elétrica, muito reveladora, que vai seguramente abrir aqui um ciclo de mudança profunda, tanto a nível pessoal como a nível coletivo. Ahm, reparem, Mercúrio retrógrado
Acho que tenho que fazer aqui uma pausa porque estou a ficar sem bateria. Coisas do excesso de confiança. Volto já para continuarmos. Já cá estou de novo, peço desculpa, mas achava que a bateria ia durar, e não foi assim. Ahm, Vamos então seguir. Eu estava-vos a falar, portanto, na lua nova, não é? Portanto, que ia ser, ou que promete ser uma lunação bastante intensa. Ahm, eu diria, até bastante difícil. Ahm, Porquê? Porque, portanto, perdi-me aqui um bocadinho as ideias, mas vou tentar aqui recuperar. Um, o Mercúrio, portanto, vai estar retrógrado, portanto, em conjunção ao Sol e à Lua, não é? Portanto, isto indica, ou pode falar de informação que retorna, não é através de verdades que emergem do passado, de segredos, que se tornam visíveis, não é? Portanto, situações que estavam ocultas, portanto, que vão ser reveladas. E a oposição a Urano acrescenta, obviamente, aqui o elemento inesperado, o repentino, também pode ser libertador, ou até disruptivo. Portanto, a minha interpretação desta lua nova é que vai haver revelações súbitas, inesperadas, provavelmente escândalos, ou notícias surpreendentes, que esta energia de facto é intensa, não é? Não é? Portanto, está muita coisa em escorpião, estão muitos planetas em escorpião, temos estes aspectos tensos aqui também envolvidos. Hum, e pensando sobre isto, o que é que isto pode trazer, portanto, Marte, que é o regente desta lua nova, não é? Que está em Sagitário, portanto, é um signo que está muito ligado às instituições, às crenças, à justiça, às ideologias. Portanto, eu quero pensar que a nível mundano é possível que venham à luz situações delicadas relacionadas com figuras públicas, cargos de poder, religiões, também pode ser, ou algo que tenha a ver com a justiça, ou até com o ensino, não é? Porque também é tema de Sagitário, sobre algo que se tentou manter oculto, não é? Escorpião, mas que agora é exposto, não é? Pela ação do Urano que está envolvido aqui nesta lunação. Ahm, a nível pessoal, eu acho que esta lua nova vai convidar de alguma forma a purificar, a fazermos uma renovação a nível emocional. Isto principalmente não é essa ativa pontos sensíveis da vossa carta natal, lembra? Porque os trânsitos, como eu sempre digo em todos os vídeos, e não quero ser chata, mas isto é muito importante, não nos afetam todos da mesma forma, não é? Porque os trânsitos interagem sempre com a nossa carta natal, que é pessoal. Então, vejam se esta lua nova ativa pontos sensíveis da vossa carta natal, como o ascendente, o meio do céu, a lua, o sol, ou, os vossos planetas, alguns dos vossos planetas pessoais, ou os nodos lunares, e porque se for assim podem viver com esta lunação aqui um novo ciclo, aqui um momento de viragem, um momento, um ciclo de crise que promete ser dura, mas também transformadora, não é? Porque podem surgir aqui situações que testam a confiança ou a nossa intimidade com alguém, e que vão revelar o que estava reprimido, ou escondido, ok? Portanto, eh, eu creio que é importante, reforçar ou recordar que Escorpião é o signo da morte simbólica, é o signo que fala da regeneração, da transformação, e eu acredito que esta lua nova pode trazer de alguma forma momentos difíceis e dolorosos, mas necessários. Verdades incómodas, mas também com o tempo vão se demonstrar libertadoras. Portanto,
depois da revelação e da purga, vem sempre o momento da reconstrução e do renascimento. E eu creio que é isto que esta alunação promete, eh, desde sempre e quando tivermos coragem para enfrentar o que precisa ser revelado e que precisa ser visto, ok? E avançamos para o dia 22 de novembro, dia em que o Sol entra em Sagitário, trazendo aqui uma lufada de ar fresco e entusiasmo após a intensidade emocional, não é, da sua passagem por Escorpião. Com esta mudança, a energia torna-se mais leve, mais expansiva, mais inspiradora. O Sol a transitar por um signo de fogo, não é? Sente-se vital, sente-se autêntico, não é? Cheio confiança e de propósito. Portanto, eu diria que é um período em que vamos voltar a olhar para o futuro, não é? Com mais fé, com mais esperança, com mais confiança e, ao mesmo tempo, procurar sentido nas experiências que vivemos recentemente, não é? Sem dúvida será uma oportunidade, este novo ciclo do Sol em Sagitário para redefinir, o rumo, das nossas intenções. Sagitário, como sabem, é regido por Júpiter, portanto, que é o planeta da expansão, da sabedoria e da visão, e representa um impulso para crescer, para aprender, para partilhar conhecimento. E depois, num ciclo marcado pela introspecção e pela necessidade de enfrentar, hum, as verdades ocultas, não é? Durante a sua passagem por Escorpião, esta nova etapa vai-nos convidar a abrir horizontes, a ampliar a mente e hum, a ver a floresta em vez de vermos só a árvore. Nesta mesma altura, Mercúrio, ainda em movimento retrógrado, a partir dos 25 graus de Escorpião, vai formar um trígono aplicativo a Saturno em Peixes e a Júpiter em Caranguejo. E este é um alinhamento eh, que eu creio que vai ajudar a suavizar e a estabilizar o pensamento, não é? Algo que nem sempre é fácil, não é? Com tanta energia em água, mas que agora permite dar forma mais concreta às ideias e encontrar sabedoria nas reflexões que vamos ter, não é? Hum, Porque o trígono de Mercúrio a Saturno eh, ajuda a favorecer a disciplina e a coerência mental, não é? Enquanto que o trígono a Júpiter amplia a compreensão ou pode favorecer a compreensão, a ampliação da compreensão, desculpa, e o sentido mais profundo das experiências que foram recentemente vividas. Portanto, eu diria que entre o dia 22 e, pronto, e ali os dias seguintes, vai-se abrir aqui uma janela energética muito favorável à integração, e à clareza. Ahm, Creio que pode ser um bom período para compreender o que ficou para trás, assimilar também as lições e recuperar, e isto é o mais bonito, o entusiasmo e a fé no caminho que temos pela frente. E avançamos para o dia 25 de novembro, a dia que Mercúrio retrógrado faz uma conjunção a Vênus a 22 graus e 45 minutos de Escorpião. Isto é um encontro que une mente e coração, palavra e sentimento, não é? Num signo que é conhecido pela sua profundidade emocional e intensidade afetiva. Como Mercúrio está retrógrado, esta conjunção convida à revisão, não é, dos temas das relações, não é, temas ehm, sim, das relações, não só a nível amoroso, mas a nível geral. E, portanto, daqui podem surgir oportunidades para termos conversas que deveríamos ter tido e não tivemos, ou também reencontros com pessoas do passado, porque em Escorpião, como vocês já sabem, nada é leve, nada é superficial. Portanto, as trocas são emocionalmente densas, e há uma necessidade profunda de compreender ah, o que está além das palavras, além daquilo que é dito. E Vênus, ao transitar por Escorpião, encontra-se exilada, não é? É por isso, também temos que ter isto em atenção porque porque expressa o afeto de forma muito intensa, muito exigente, mas também profundamente transformadora. Portanto, por essa razão, esta conjunção
Pode, por um lado, aprofundar os laços afetivos, mas também trazer à superfície dinâmicas de poder, e de controlo, nas relações. Portanto, é importante ter consciência de que, quando mal vivida, esta energia pode manifestar-se, sem dúvida, também com violência psicológica, manipulação emocional ou palavras que magoam, palavras que ferem. Por isso, é um período que pede muita consciência, muita maturidade, na comunicação com o outro, principalmente nestes temas. Tentando ver o lado mais luminoso, deste trânsito, que obviamente dependerá sempre da vida de cada um e da carta natal de cada um. ah, eu também acredito que pode ser, um, um- pode também trazer aqui um lado, pode ser, curador, que pode favorecer a cura, emocional, não é? Através da palavra, através da honestidade afetiva, da expressão daqueles sentimentos que nós temos reprimidos, mas com empatia e com verdade. Um, Pode ser um momento, que- em que o diálogo, que é honesto, que é sincero, que é verdadeiro, que é autêntico, pode transformar feridas, as nossas feridas, em entendimento e aprofundar, as relações, mas com base na autenticidade. Portanto, eu acho que este também é, o outro lado deste trânsito. Agora, obviamente, isto dependerá, de cada um, e de como é que integra esta energia na sua vida e de acordo também com o que promete a sua carta natal. Passamos ao dia 26 de novembro. Vênus de Escorpião vai formar um trígono a Júpiter, que está retrógrado em Caranguejo. Embora este seja um aspecto harmonioso entre os dois grandes benéficos do zodíaco, o seu potencial expansivo e protetor vai se manifestar de forma mais contida. E porquê? Porque Vênus está, recordo, exilada em Escorpião. Portanto, que é um signo onde o amor e o desejo são vividos com mais intensidade, com profundidade e pronto. E às vezes com esta necessidade de controle, não é? Que já falei há pouco. E Júpiter está em movimento retrógrado, não é? Quando se dá este aspecto. Portanto, mais voltado a olhar para dentro, mais convidando ou fazendo um convite a revermos os nossos valores, as nossas crenças, as nossas prioridades, afetivas, por exemplo. Portanto, eu diria que este trígono, apesar de ser um aspecto, considerado harmónico, não vai falar ou não nos vai trazer expansão exterior, mas sim crescimento interior. Não é? Por ser um momento de revisão emocional e tentar resgatar, eu diria também aqui, um prazer mais verdadeiro, mais genuíno, é? Especialmente nas relações, que exigem perdão, que exigem transformação, ou cura. E logo de seguida, a Vênus vai formar um trígono a Saturno em Peixes, não é? Pode, aqui, ajudar a trazer aqui alguma estabilidade e algum realismo às nossas emoções, àquilo que nós sentimos. Portanto, pode ajudar a favorecer, reconciliações sinceras, hum, e também expressões afetivas, mais responsáveis e mais conscientes. Chegamos ao dia 29 de novembro, dia em que Mercúrio volta ao seu movimento direto, e a partir daqui as comunicações, os contratos, hum, as deslocações podem começar gradualmente a fluir com mais clareza, com mais objetividade, com maior facilidade, mas contudo convém recordar que Mercúrio ainda vai permanecer na sua zona sombra até dia 17 de dezembro, não é? O que significa que as situações iniciadas durante a retrogradação podem ainda necessitar aqui de algum tempo para se resolverem completamente. E já no dia 30 de novembro, Vênus, nos 29 graus de Escorpião, forma uma oposição exata a Urano em Touro, não é? Seguida de um trígono Neptuno em Gêmeos, em Gêmeos, desculpem, seguida de um trígono a Neptuno em Peixes, poucas horas antes de ingressar em Sagitário. Ahm, eu creio que pode ser um momento aqui de uma certa viragem a nível emocional, não é? Porque a oposição a Urano
pode trazer aqui alguma agitação nas relações, mudanças súbitas de humor, reações inesperadas ou até rupturas temporárias, sobretudo se houver vínculos, não é? Aquele tipo de vínculos que se mantêm por hábito, por medo ou por dependência emocional. Eh, Como Vênus está em Escorpião, que é um signo de intensidade e possessividade, e Urano em Touro, não é? Que é um signo que procura estabilidade, este contacto pode trazer aqui alguma tensão, não é? Um, Mexer aqui as bases, que é o desejo de segurança e a necessidade de liberdade. Portanto, é um aspecto aqui que desperta o imprevisto e por isso é sensato também evitar aqui decisões impulsivas em questões afetivas ou em questões também financeiras, porque também é um tema que pode estar aqui presente. E logo a seguir, o trígono Neptuno vai atuar como um bálsamo energético, ajudando aqui a dissolver aqui um pouco as tensões e a reconectar aqui com o lado mais compassivo e mais espiritual do amor. Que este aspecto vai favorecer aqui a empatia, o perdão, aqui a entrega emocional e permite, eu diria, que fechar aqui o ciclo de Vênus em Escorpião de forma pelo menos mais sensível e mais compreensiva. E poucas horas depois, Vênus ingressa em Sagitário, marcando aqui uma clara mudança de tom energético, e a partir daqui a energia do amor tende a tornar-se mais leve, mais espontânea, aqui abrindo espaço também à liberdade, à partilha de ideais, não é? Depois de semanas de intensidade e profundidade emocional, não é? Durante a sua estadia por Escorpião, a energia venusina é como se respirasse novamente, não é? Está mais voltada para o entusiasmo, para o movimento, para a alegria de viver. Portanto, fica tudo muito mais leve, porque fica para trás toda aquela energia mais densa e mais pesada. E assim terminamos mais um encontro de como está o céu, onde podemos analisar trânsito a trânsito, as principais promessas e as suas principais promessas, do mês, não é? Promete cada um destes trânsitos. Eu espero que esta análise e estas interpretações vos ajudem a compreender melhor o momento que estamos a viver e a alinharem-se com o ritmo dos céus. Desejo-vos um excelente mês de novembro, desejo-vos um mês em que estejam conscientes, com muita consciência, serenos e com muita sabedoria interior. Deixo-vos um beijo enorme, cheio de luz e até breve. Tchau, tchau.